Capítulo 6. Novembro a dezembro de 1830. A semente de Adão escreve um livro de recordações. Sua posteridade justa prega o arrependimento. Deus revela-se a Enoque. Enoque prega o Evangelho. O plano de salvação foi revelado a Adão. Ele recebeu o batismo e o sacerdócio. E Adão deu ouvidos à voz de Deus e exortou seus filhos a se arrependerem. E Adão tornou a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e ele deu-lhe o nome de Sete. E Adão glorificou o nome de Deus, pois ele disse: Deus concedeu-me outra semente em lugar de Abel, que Caim matou. E Deus revelou-se a Sete, e ele não se rebelou, mas ofereceu um sacrifício aceitável como seu irmão Abel. E a ele também nasceu um filho, e ele deu-lhe o nome de Enos. E então começaram esses homens a invocar o nome do Senhor, e o Senhor abençoou-os. E escrevia-se um livro de recordações, e era escrito no idioma de Adão, pois a todos que invocavam a Deus era concedido escrever pelo espírito de inspiração. E por ele seus filhos foram ensinados a ler e a escrever, tendo uma linguagem que era pura e impoluta. Ora, esse mesmo sacerdócio, que existia no princípio, existirá também no fim do mundo. Ora, essa profecia Adão pronunciou movido pelo Espírito Santo, e registrava-se uma genealogia dos filhos de Deus. E esse era o livro das gerações de Adão, e dizia: No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. À imagem de seu próprio corpo, homem e mulher criou-os. E abençoou-os e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados e se tornaram almas viventes na terra, sobre o escabelo de Deus. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, segundo sua própria imagem, e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou muitos filhos e filhas. E todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e ele morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos, e profetizou em todos os seus dias e ensinou seu filho Enos nos caminhos de Deus. Portanto, Enos também profetizou. E viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou muitos filhos e filhas. E os filhos dos homens eram numerosos em toda a face da terra. E naqueles dias Satanás exercia grande domínio entre os homens, e enfurecia-se em seu coração. E daí em diante vieram as guerras e derramamento de sangue, e buscando o poder, a mão do homem levantava-se contra seu próprio irmão para provocar-lhe a morte por causa de obras secretas. Todos os dias de Sete foram 912 anos, e ele morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. E Enos e o restante do povo de Deus saíram da terra chamada Sulom, e habitaram uma terra prometida, à qual ele deu o nome de seu próprio filho, a quem chamara Cainã. E viveu Enos depois de gerar Cainã 815 anos, e gerou muitos filhos e filhas. E todos os dias de Enos foram 905 anos, e ele morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou Maalalel. E Cainã viveu após gerar Maalalel 840 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Cainã foram 910 anos, e ele morreu. E Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. E viveu Maalalel após gerar Jared 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e ele morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jared, depois de gerar Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E Jared ensinou Enoque em todos os caminhos de Deus. E essa é a genealogia dos filhos de Adão, que era o filho de Deus, com quem o próprio Deus conversou. E eles eram pregadores da justiça, e falavam e profetizavam e exortavam todos os homens, em todos os lugares, a se arrependerem. E fé foi ensinada aos filhos dos homens. E aconteceu que todos os dias de Jared foram 962 anos, e ele morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Matusalém. E aconteceu que Enoque viajou pela terra entre o povo, e enquanto viajava, o Espírito de Deus desceu do céu e pousou sobre ele. E ele ouviu uma voz do céu dizendo: Enoque, meu filho, profetiza a este povo e dize-lhes: Arrependei-vos, pois assim diz o Senhor: Estou irado com este povo, e minha ardente ira está acesa contra eles.
porque o coração deles endureceu, e seus ouvidos estão ensurdecidos e seus olhos não conseguem enxergar longe. E por essas muitas gerações, desde o dia em que os criei, têm eles se desviado e me negado e buscado seus próprios conselhos nas trevas. E em suas próprias abominações planejaram o homicídio e não guardaram os mandamentos que dei a seu pai, Adão. Portanto, eles juraram falsamente e por seus próprios juramentos trouxeram a morte sobre si, e o inferno preparei eu para eles, caso não se arrependam. E este é um decreto que promulguei no princípio do mundo, de minha própria boca, desde a sua fundação. E pela boca de meus servos, teus pais, decretei-o, tal como será propagado no mundo até seus confins. E tendo ouvido essas palavras, Enoque prostrou-se ante o Senhor e falou perante o Senhor, dizendo: Por que é que encontrei graça aos teus olhos? Sou apenas um menino e todo o povo odeia-me, pois sou lento no falar. Por que razão sou teu servo? E o Senhor disse a Enoque: Vai e faz o que te ordenei, e homem algum te ferirá. Abre tua boca, e ela encher-se-á e dar-te-ei palavras, pois toda a carne está em minhas mãos, e farei o que me parecer adequado. Dize a este povo: Decidi este dia servir ao Senhor Deus que vos fez. Eis que meu espírito está sobre ti, portanto todas as tuas palavras justificarei. E as montanhas fugirão de ti, e os rios desviar-se-ão de seu curso. E tu permanecerás em mim e eu em ti, portanto anda comigo. E o Senhor falou a Enoque e disse-lhe: Unge teus olhos com barro e lava-os, e tu verás. E ele assim fez. E ele viu os espíritos que Deus havia criado, e também viu coisas que não eram visíveis ao olho natural. E daí em diante espalhou-se por toda a terra a expressão: Um vidente o Senhor levantou para seu povo. E aconteceu que Enoque saiu pela terra no meio do povo, pondo-se nas colinas e lugares elevados, e gritou em alta voz, testificando contra suas obras, e todos os homens ofenderam-se por causa dele. E foram escutá-lo nos lugares elevados, dizendo aos guardadores de tendas: Permanecei aqui e guardai as tendas enquanto vamos ver o vidente, pois ele profetiza e há uma coisa estranha na terra. Um homem insano apareceu entre nós. E aconteceu que quando o ouviram, homem algum lhe deitou as mãos, porque o temor se apoderou de todos os que o ouviram, porque ele andava com Deus. E aproximou-se dele um homem cujo nome era Maíja, e disse-lhe: Dize-nos claramente quem és e de onde vieste. E ele respondeu-lhes: Vim da terra de Cainã, a terra de meus pais, uma terra de retidão até o dia de hoje. E meu pai ensinou-me em todos os caminhos de Deus. E aconteceu, enquanto eu viajava, vindo da terra de Cainã pelo mar oriental, que tive uma visão, e eis que os céus eu vi, e o Senhor falou comigo e deu-me mandamento. Portanto, por esse motivo, para cumprir o mandamento, digo estas palavras. E Enoque continuou a falar, dizendo: O Senhor que falou comigo, o mesmo é o Deus do céu, e ele é o meu Deus e vosso Deus, e vós sois meus irmãos. E por que aconselhais a vós mesmos, e negais o Deus do céu? Os céus ele fez, a terra é o escabelo de seus pés, e a fundação dela é sua. Eis que ele a estabeleceu e trouxe uma hoste de homens para a sua face. E a morte veio sobre nossos pais. Não obstante, nós os conhecemos e não podemos negar, e até o primeiro de todos conhecemos, sim, Adão. Pois um livro de lembranças escrevemos entre nós, de acordo com o modelo dado pelo dedo de Deus, e foi dado em nosso próprio idioma. E quando Enoque proferiu as palavras de Deus, o povo tremeu e não pôde permanecer em sua presença. E ele disse-lhes: Porque Adão caiu, existimos. E pela sua queda veio a morte. E fomos feitos participantes de miséria e desgraça. Eis que Satanás veio para o meio dos filhos dos homens e tentou-os para que o adorassem, e os homens tornaram-se carnais, sensuais e diabólicos, e encontram-se afastados da presença de Deus. Mas Deus fez saber a nossos pais que todos os homens devem arrepender-se. E ele chamou nosso pai Adão com sua própria voz, dizendo: Eu sou Deus, eu fiz o mundo e os homens antes que existissem na carne. E ele também lhe disse: Se te voltares para mim e deres ouvidos à minha voz, e creres e te arrependeres de todas as tuas transgressões, e fores batizado, sim, na água em nome de meu Filho unigênito, que é cheio de graça e verdade, que é Jesus Cristo, o único nome que será dado debaixo do céu, mediante o qual virá a salvação aos filhos dos homens, receberás o dom do Espírito Santo,
pedindo todas as coisas em seu nome, e tudo o que pedires te será dado. E nosso pai Adão falou ao Senhor e disse: Por que é que os homens devem arrepender-se e ser batizados na água? E o Senhor disse a Adão: Eis que te perdoei tua transgressão no jardim do Éden. Aí se começou a dizer entre o povo que o Filho de Deus expiara o pecado original, de modo que os pecados dos pais não podem recair sobre a cabeça dos filhos, pois estes são limpos desde a fundação do mundo. E o Senhor falou a Adão, dizendo: Visto que teus filhos são concebidos em pecado, quando eles começam a crescer, concebe-se o pecado em seu coração, e eles provam o amargo para saber apreciar o bom. E a eles é dado distinguir o bem do mal, de modo que são seus próprios árbitros, e dei-te outra lei e mandamento. Portanto, ensina teus filhos que todos os homens, em todos os lugares, devem arrepender-se, ou de maneira alguma herdarão o reino de Deus, porque nenhuma coisa impura pode ali habitar ou habitar em sua presença, pois no idioma de Adão, homem de santidade é seu nome, e o nome de seu unigênito é Filho do Homem, sim, Jesus Cristo, um justo juiz que virá no meridiano dos tempos. Portanto, dou-te o mandamento de ensinares estas coisas liberalmente a teus filhos, dizendo: Por causa da transgressão vem a queda, queda essa que traz a morte, e sendo que haveis nascido no mundo pela água e sangue e espírito que eu fiz, e assim vos haveis transformado de pó em alma vivente, do mesmo modo tereis de nascer de novo no reino do céu, da água e do espírito, sendo limpos por sangue, sim, o sangue de meu unigênito, para que sejais santificados de todo o pecado, e desfruteis as palavras da vida eterna neste mundo, e a vida eterna no mundo vindouro, sim, glória imortal. Pois pela água guardais o mandamento, pelo espírito sois justificados, e pelo sangue sois santificados. Portanto é dado para habitar em vós o testemunho do céu, o Consolador, as coisas pacíficas de glória imortal, a verdade de todas as coisas, aquilo que vivifica todas as coisas, que torna vivas todas as coisas, aquilo que conhece todas as coisas e tem todo o poder, de acordo com a sabedoria, a misericórdia, a verdade, a justiça e o juízo. E agora eis que te digo: este é o plano de salvação para todos os homens, por meio do sangue de meu unigênito, que virá no meridiano dos tempos. E eis que todas as coisas têm sua semelhança, e todas as coisas são criadas e feitas para prestar testemunho de mim, tanto as coisas materiais como as coisas que são espirituais, coisas que estão acima nos céus e coisas que estão na terra, e coisas que estão dentro da terra, e coisas que estão embaixo da terra, tanto acima como abaixo, todas as coisas prestam testemunho de mim. E aconteceu quando o Senhor falou com Adão, nosso pai, que Adão clamou ao Senhor e foi arrebatado pelo Espírito do Senhor, e foi levado para a água, e foi mergulhado na água, e foi tirado da água. E assim ele foi batizado, e o Espírito de Deus desceu sobre ele, e assim ele nasceu do Espírito, e foi vivificado no homem interior. E ele ouviu uma voz do céu dizendo: Foste batizado com fogo e com o Espírito Santo. Este é o testemunho do Pai e do Filho, de agora em diante e para sempre. E tu és segundo a ordem daquele que foi sem princípio de dias ou fim de anos, de toda a eternidade para toda a eternidade. Eis que tu és um em mim, um filho de Deus, e assim possam todos tornar-se meus filhos. Amém.